sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de Geografia para o segundo ano do Colégio Emaús. Não se esqueça de todas as orientações. Pega aí agora os seus materiais e vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos ter uma aula e o conteúdo é Preservando os Lugares, Poluição do Ar. Antes de fazer a nossa chamada, eu gostaria de fazer uma oração, então feche aí os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais essa videoaula. Eu te peço que abençoe a vida de cada pessoa que está me assistindo agora. Abra o coração e a mente, para que eles possam aprender cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos fazer agora a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem, todos prontos para começar? Vamos começar pela correção de uma atividade que a professora Fernanda passou sobre as estações do ano. A primeira pergunta era: quais são as estações do ano? Então, confere aí se você acertou. Se você não estiver acertado, é só desmanchar e corrigir, combinado? As estações do ano são verão, outono, inverno e primavera. Coloquei aí uma ilustração, apesar de que não era para fazer desenho nessa questão. Mas eu coloquei aí uma ilustração para ficar bem legal. Número 2. Escreva uma característica sobre cada estação do ano. Em seguida, faça uma linda ilustração sobre cada uma delas. Então, nessa questão, vocês precisavam de fazer o desenho. Eu coloquei aqui, a primeira estação do ano que eu coloquei foi verão. E a característica que eu coloquei é que tem dias quentes. Foi uma característica, tem várias. Vocês podem colocar aí a que vocês quiserem sobre o verão. Mas se vocês quiserem acrescentar a que eu estou colocando aqui, você pode também, tá bom? Depois eu coloquei o outono e a característica que eu escolhi é que as folhas das árvores tendem a cair. Depois vem o inverno. As temperaturas ficam muito baixas no inverno. E por último eu coloquei a primavera, que é a minha estação do ano preferida. E a característica que eu escolhi é que as flores desabrocham. Número 3. Por que as estações do ano acontecem? A professora Fernanda explicou que é por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol e por causa do movimento de translação. Número 4. O que significa a palavra translação? Lá na videoaula das estações, a professora Fernanda também explicou que a translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E esse movimento dura cerca de 1 ano para se completar. Muito bem, finalizamos a correção da atividade e vamos começar o assunto de hoje, que é Preservando os ambientes, poluição do ar. Na última videoaula, a professora Fernanda falou sobre 10 dicas para contribuir com a preservação do meio ambiente. E ela falou que isso é muito importante. Uma das dicas que ela deu foi sobre os carros, para reduzir a quantidade de carros nas ruas. Ela até falou que a gente pode andar de bicicleta e até mesmo caminhar. Mas hoje nós vamos entender um pouquinho melhor por que essa quantidade de carros é tão ruim para o nosso meio ambiente. Para começar a entender melhor esse assunto, nós precisamos saber o que são os automóveis. Você sabe o que é um automóvel? Bem, um automóvel ele tem 3 características básicas. Primeiro, ele serve para o transporte. Acompanhe aqui a leitura com a minha setinha. Transporte. Isso significa que ele serve para transportar coisas e pessoas de um lugar para o outro. Um automóvel também precisa de ter motor e precisa também de ter rodas. Vamos ver alguns exemplos de automóveis. Coloquei aqui um carro, que é muito comum. O carro ele serve para transportar pessoas e coisas. Ele tem motor e também tem rodas, então ele é um automóvel. Uma bicicleta é um automóvel? Pense comigo. Ela serve para transportar. Ela tem rodas, mas ela não tem motor, então ela não é um automóvel. Deu para entender? Vamos ver mais um exemplo de automóvel.
Aqui nós temos uma motocicleta, que nós conhecemos como moto, na verdade. Ela serve para transportar, ela tem motor e também tem rodas, então é um automóvel. E coloquei também um caminhão, que também serve para o transporte de pessoas e de muitas coisas. O caminhão também tem motor e também tem rodas, então é um automóvel. Bem, eu coloquei aqui 3 exemplos de automóveis, mas existem vários tipos de automóveis, tudo bem? Coloquei apenas 3 para a gente poder entender melhor. Houve um tempo, pessoal, que olha só essa imagem. Olha como que eram os carros antigamente. Essa imagem é de um carro que foi um dos primeiros carros que foram trazidos para o nosso país, Brasil. E naquela época, apenas as pessoas muito ricas podiam ter um carro, porque era uma coisa muito nova. Já pensou? Não existia carro antes e agora existe? Algo muito novo e inovador. Então, apenas as pessoas que tinham muito dinheiro podiam ter carro. Por isso, quando você olhava para as ruas, você não via uma grande quantidade de carros. Mas o tempo passou, o carro evoluiu. Olha só como esse carro é tão diferente dos carros que nós temos hoje em dia. Então, o carro foi evoluindo, as pessoas aprenderam a fazer carros cada vez mais modernos e confortáveis. E além disso, o carro se tornou mais popular. Isso significa que agora muitas pessoas podem ter um carro. Hoje em dia, muitas pessoas têm carro. Isso pode causar várias consequências na vida das pessoas. Bem, o carro foi uma invenção boa, porque antes do carro era mais difícil de ir de um lugar para o outro. Era mais demorado e agora com o carro, bem rapidinho nós conseguimos chegar no lugar que a gente precisa. Só que essa grande quantidade de carro traz consequências. E essas consequências nem sempre são boas. Às vezes são ruins. Um exemplo dessa consequência é que o trânsito aumenta o tempo gasto no deslocamento das pessoas. Como assim? Você já alguma vez estava dentro do carro e viu uma fila enorme de carros na sua frente? Então, quando acontece essa fila grande de carros, nós chamamos de congestionamento. E o congestionamento, ele nos atrasa, porque a gente precisa esperar toda aquela fila andar para a gente conseguir chegar no lugar que a gente precisa. E às vezes nós temos que sair muito mais cedo de casa para conseguir chegar nesse lugar. Então isso é uma consequência ruim que essa grande quantidade de carros traz para a nossa vida. Uma outra consequência ruim são os problemas respiratórios, como a asma, o bronquite. E você sabe por quê? Vocês já viram que o carro ele solta uma fumacinha? Às vezes no ônibus é melhor ainda para ver. Solta uma fumaça e nessa fumaça existem gases que nós vamos aprender daqui a pouco. E esses gases eles causam problemas para o nosso corpo, como a asma, como a bronquite, não faz bem para o nosso pulmão. Então tá aí mais uma consequência ruim que essa grande quantidade de carros traz para a nossa vida. Vamos entender melhor como que funciona essa fumaça, esses gases? Olha só, para funcionar, os automóveis precisam de combustível. Eu tenho certeza que você já passou com algum adulto em um posto de combustível. O que é um combustível? Existem vários tipos. O mais comum que a gente conhece é a gasolina, tanto que às vezes a gente chama o posto de gasolina. E os carros, as motos, todos os automóveis, eles precisam desse combustível para locomover. Sem gasolina, sem combustível, o carro não anda. E o que acontece? Quando esse combustível está dentro do carro, ele queima para fazer o carro andar. E nessa queima, na queima do combustível, é liberado uma grande quantidade de gases poluentes na atmosfera. Tá vendo essa fumacinha que está saindo do ônibus? Então, nela tem esses gases que poluem o nosso ar, que sujam o nosso ar, que poluem a nossa atmosfera. Você sabe o que é atmosfera? A atmosfera, pessoal, é uma camada de gases que envolve a Terra. Vamos entender melhor. Olha essa imagem aí. É o nosso planeta, o planeta Terra. Vocês estão vendo que em volta aqui, ó,
tem uma faixa azul. Essa faixa azul é o que nós chamamos de atmosfera. Aqui está em azul, mas na verdade a gente não consegue ver, é invisível, como o ar, tá bem? E essa camada, ela é muito importante, porque ela ajuda a proteger o nosso planeta. Sem ela, nós não conseguiríamos sobreviver aqui. Sabe por quê? Olha bem, aqui nós temos uma imagem. Temos o Sol e o planeta Terra. E em volta aqui, ó, nessa cor mais rosadinha agora, nós temos a atmosfera. O Sol, ele bate na Terra para poder esquentar. Mas se não existisse essa atmosfera, essa faixinha aqui, sabe o que aconteceria? O calor ia voltar para o espaço e a nossa Terra ia ser super gelada, tão gelada que a gente não ia conseguir sobreviver. Então, por isso, a atmosfera é importante, porque ela ajuda a manter o calor do Sol aqui dentro e deixar uma temperatura boa, nem muito frio e nem muito quente. Então, assim, nós conseguimos sobreviver. Isso que eu acabei de explicar para vocês tem um nome. O nome é efeito estufa. O efeito estufa é responsável por manter a temperatura adequada para a nossa sobrevivência na Terra. Aí o que acontece? Vocês viram aqui, ó, apareceu um carro. Com o surgimento dos automóveis, toda essa fumaça saindo, todos esses gases saindo, o que acontece? Olha o que acontece com a nossa atmosfera. Fica com muitos gases, esses gases que poluem. E aí, o calor fica muito grande dentro da Terra. Fica muito quente, o calor não consegue se equilibrar, ele não consegue sair o tanto que precisa para a gente ter uma temperatura boa. E a Terra vai ficando cada vez mais quente. Quanto mais gases nós deixamos soltar aí, ó, na nossa atmosfera, mais quente o nosso planeta vai ficar. Isso é um grande problema que se chama aquecimento global. Olha só essa figura aí, eles fizeram uma brincadeira aí com o planeta Terra, como se ele estivesse doente. Vocês estão vendo as fumacinhas saindo? E ele está com o termômetro como se ele estivesse com febre, porque ele está ficando cada vez mais quente. E não é somente os carros que causam esse problema, tá, gente? Tem outras coisas que soltam gases poluentes na atmosfera. Olha, eu coloquei aqui uma chaminé de uma fábrica. Você já viu uma fábrica com uma chaminé que solta fumaça? As fábricas são os lugares onde eles fazem roupas, calçados e até mesmo os carros. E para esse processo de fabricação das coisas, muitas vezes é preciso, soltar esses gases na Terra. E essas chaminés, essas chaminés das fábricas também emitem esses gases poluentes. Então, não bastam os carros, tem as chaminés e tem outras coisas que soltam esses gases poluentes na nossa atmosfera. Mas e aí, pessoal? Temos um grande problema, né? E o que fazer? A professora Fernanda já começou a falar na última videoaula. Ela falou que andar de bicicleta pode ser uma ótima alternativa. Por quê? Porque se nós estamos andando de bicicleta, não vamos precisar do carro. Quanto menos carros, menos gases poluentes na atmosfera. Ou também, dependendo do lugar que você vai, você pode ir a pé. Às vezes você vai em um lugar perto que não precisa de ir de carro. Então, você ir de bicicleta ou ir a pé contribui para o meio ambiente, mas também para a sua saúde, porque você se movimenta, e fica mais saudável. Uma outra alternativa são os transportes coletivos, como o ônibus e o metrô. Por quê? Em um ônibus, por exemplo, cabe mais ou menos umas 30 pessoas. Já pensou se cada pessoa estivesse em um carro diferente? A quantidade de carros que ia ter? Pois então, o ônibus e o metrô ajudam por isso, porque quanto mais pessoas usarem o ônibus e o metrô, menos carros vão sair de casa e menos gases poluentes vão ser emitidos. Então, está aí algumas soluções simples que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Mas, pessoal, agora eu gostaria de falar sobre um problema bem grande que aconteceu lá na cidade de Paris. Você conhece a cidade de Paris? Já ouviu falar? Olha essa imagem. Você já viu essa torre em algum lugar? É a Torre Eiffel.
A cidade de Paris é muito famosa e muito bonita, mas eles tinham um problemão lá. E o problema era a quantidade de carros. A cidade estava ficando poluída de tantos carros que tinham. Então, os governantes dessa cidade tiveram uma ideia. Olha só, vou explicar qual foi a ideia. Vocês estão vendo que tem 2 carros aqui? Todo carro tem uma placa, você já observou? Essa placa tem algumas letras e alguns números. Observem bem, aqui ó, termina com o número 3, é um número ímpar. E esse aqui termina com o número 2, é um número par. Então, qual foi a regra que teve lá na cidade de Paris? Vai ter um dia em que só os carros que terminam com o número ímpar vai poder circular. Nesse dia, os outros carros têm que ficar em casa. Aí, no outro dia, apenas os carros com número par podem sair de casa. E os carros com número ímpar ficam em casa. Assim, eles conseguiram reduzir essa quantidade de carros que saíam ao mesmo tempo para as ruas e conseguiram resolver uma boa parte deste problema da poluição do ar lá na cidade de Paris. A cidade de Paris, ela fica em um país que se chama França. E lá na França, eles inventaram um dia muito especial. É o Dia Mundial Sem Carro. Em todo o mundo se comemora esse dia, que é o dia 22 de setembro. Mas o que acontece nesse dia? Nesse dia, as pessoas são desafiadas a não usar carro. Então, elas vão usar outras formas de se locomover. Bicicleta, skate, patinete, patins, qualquer coisa, menos carro. Mas será que adianta só um diazinho no ano inteiro? Talvez não adiante tanto, porque bom mesmo seria se todos os dias as pessoas tivessem essa atitude. Mas esse dia, ele serve, sabe para quê? Para fazer as pessoas pensarem, refletir. Bom, se hoje eu conseguir sobreviver sem usar um carro, talvez eu consiga outros dias também. Então, assim, as pessoas vão ficando mais conscientes. Por isso, esse é um dia tão importante que é comemorado em todo o mundo. Dia 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro. Bom, pessoal, agora eu vou deixar uma atividade sobre a nossa aula de hoje. É uma atividade extra. Ela não está no livro de vocês, tá bom? Então, vocês vão fazer no caderno. Número 1. Responda no caderno. Na cidade onde você mora, ocorrem situações como as retratadas nas imagens? Então, vocês vão olhar essas imagens e vão pensar se onde vocês moram tem isso aí, tem esse trânsito todo. Vocês podem fazer o seguinte. Organiza aí no caderno, escreve o título, exercícios e depois vocês podem apenas responder, tá bom? Não precisa de copiar essa pergunta. Apenas responda, combinado? Letra B. Quais as consequências essas situações causam na vida das pessoas? Então, vocês vão pensar aí. Se tiver dificuldade, é só voltar na videoaula e responda. Na próxima videoaula, nós vamos corrigir essa atividade, combinado? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.